Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Vou falar sobre um tema que eu já sei que vocês gostam muito, que é sobre a utilização da massa gorda como fonte de energia. Fazem muitas vezes esta pergunta: como é que nós podemos perder massa gorda com maior eficiência? E eu hoje quis trazer um episódio que fosse mais um bocadinho prático, mas ao mesmo tempo um bocadinho teórico, que vos desse um enquadramento de como é que nós podemos fazer isto. Porque em consulta de nutrição é uma coisa que eu trabalho muito, que é eu recebo muitas vezes pessoas que estão em processos de perda de peso e obviamente nós queremos perder peso de uma forma saudável e equilibrada, queremos sobretudo perder massa gorda. O que é importante explicar é que num processo de perda de peso nós perdemos um bocadinho de tudo. Idealmente, se as coisas forem bem feitas, nós vamos perder mais massa gorda do que massa magra, mas a verdade é que se perde um bocadinho de tudo. Isto não há problema, porque lá está, num processo equilibrado, saudável, nós treinamos e portanto vamos sempre estimulando um bocadinho a construção de massa muscular. E o que devemos fazer também é que haja sempre esse estímulo, não é? De certa forma, termos os nutrientes certos para a reposição de massa muscular pós-treino, conseguirmos fazer com que o nosso corpo não esteja numa grande restrição para que esteja equilibrado e nós consigamos não estar aqui a ir buscar tecidos que nós precisamos de manter. Portanto, existe sempre um cuidado quando nós estamos a pensar em perder massa gorda. A verdade é que o nosso organismo não está propriamente predisposto a utilizar massa gorda. Ou seja, nós naturalmente vamos comendo e aquilo que nós comemos é aquilo que nós utilizamos como fonte de energia. O que são as nossas reservas, ou seja, a nossa massa gorda corporal, geralmente não está, o nosso metabolismo não está ali com muita vontade de as gastar, porque ele já as armazenou. Aquilo supostamente é inventário para o caso de um terremoto, não é? Como nós fazemos isso. E o que acontece é que nós temos que obrigar o corpo a entrar um bocadinho nessa gestão, ou seja, nós temos que fazer uma alimentação que permita sempre, constantemente, a utilização de energia com aquilo que nós comemos, mas ao mesmo tempo o corpo a pensar assim: bom, ela não me está a dar tudo o que eu preciso, portanto eu vou ter que ir buscar um bocadinho das reservas, mas de uma forma muito equilibrada, muito ajustada e sem grande restrição, não é? E portanto, nós temos que fazer isto sempre em equilíbrio, utilização do metabolismo normal que tem aqui a base da insulina e ao mesmo tempo utilização da massa gorda. Isto é sobretudo importante quando nós temos pessoas que por exemplo, me dizem assim: Mafalda, eu se não comer logo de manhã tenho imensas tonturas, ou tenho muitas quebras de tensão, ou eu se não comer de X em X tempo fico logo muito zonzo. Pronto. O que é que isto me está a dizer? Que aquele metabolismo não está bem. Porquê? Porque nós podemos ter ali muitos picos de produção de insulina ou picos de açúcar, não é? E não há um equilíbrio em que o corpo consegue estar bem e consegue funcionar normalmente, ou ir buscar, ou ter a capacidade de ir buscar outros nutrientes para se aguentar durante aquele tempo sem ter ali uma quebra grande, abrupta, que é uma dor de cabeça, uma quebra de tensão, não é? Obviamente que estamos a falar de intervalos de 4, 5 horas, não estamos a falar de muito tempo, mas isto é uma realidade, não é? Há muitas pessoas que se queixam disto e então significa que nós devagarinho temos que ir começando a equilibrar isso. E é precisamente por causa disso que hoje, deixem-me olhar aqui, já sabem que eu olho sempre para as minhas cábulas para não me esquecer de nada, que eu gostava de vos falar um bocadinho sobre a questão da dieta cetogénica. Porquê? Porque quando nós estamos a falar da utilização de massa gorda como fonte de energia, nós estamos a falar de um processo que se chama cetose, não é? Ou seja, estamos a fazer essa utilização um bocadinho diferente da nossa energia e, portanto, nós precisamos de ir buscar ali um processo de cetose que é induzido naturalmente pela dieta cetogénica. É um processo natural do organismo e tem como objetivo, basicamente, esta utilização da gordura corporal como fonte de energia quando não há uma ingestão suficiente de glicose, ou seja, quando nós não temos suficiente energia proveniente da alimentação a entrar. Pronto, neste caso, basicamente, através de hidratos de carbono.
O nome cetose, para vocês terem uma ideia, deve-se à produção de corpos cetónicos, que são componentes que são utilizados na produção de energia depois desta distribuição da gordura, ok? Portanto, tem a ver com esta questão do metabolismo. E a cetose torna-se importante para a formação dos corpos cetónicos, que acaba por ser a única forma de algumas células conseguirem utilizar a gordura como fonte de energia, como é o caso dos neurónios, por exemplo. A forma como nós podemos induzir a utilização de massa gorda como fonte de energia é através de algumas utilizações específicas desta cetose. E é por isso que existem algumas dietas que derivam desta parte da cetogénica, não é? Nós temos a cetogénica original, mas depois temos aqui algumas outras que eu vos gostava de vos falar, só para vocês terem uma ideia. Provavelmente também já ouviram falar dessas dietas. Então, a cetogénica original tem à volta de 80% dos alimentos têm 80% de gordura, 15% de proteína e apenas 5% de hidratos de carbono. Isto é quase o oposto de uma alimentação dita normal. Alguns estudos fazem modificações nas percentagens, mas o conceito é sempre a utilização de uma percentagem de gordura elevadíssima, normalmente acima dos 60%, em comparação com uma percentagem de utilização de hidratos de carbono mínima, 5-10%. Depois temos a dieta John Radcliffe, que pelo menos foi reportada num estudo em que fazia 71% de utilização de gordura, 19% de hidratos de carbono, portanto um bocadinho mais, e apenas 10% de proteína, e esta foi estudada para casos de Alzheimer, em que havia efetivamente, comprovava-se que havia um alívio dos sintomas de esquecimento, o reconhecimento tardio das palavras e a alteração do lugar dos objetos. Depois temos a dieta Atkins modificada. A dieta Atkins originalmente é uma dieta hiperproteica, mas esta modificada tem aqui uns ajustes em que temos os tais 65% de gordura, 10% de hidratos de carbono e depois temos aqui à volta de 25% de proteína, que permite uma maior flexibilidade nutricional, portanto ela acaba por ser um bocadinho mais equilibrada nesse aspecto e tem os níveis de proteína mais em consideração, muito importantes para que não haja tal perda de massa magra. E temos ainda a dieta do baixo índice glicémico, 60% de gordura, 10% de hidratos, 30% de proteína, que é muito semelhante à Atkins, mas exige um reconhecimento sobre alimentos de baixo índice glicémico, muito importante para casos de diabetes, sobretudo diabetes tipo 2, um bocadinho mais difíceis de gerir. E ainda temos a dieta dos triglicéridos de cadeia média, que dá preferência à gordura com triglicéridos de cadeia média, como o próprio nome indica, que são cerca de 60% da gordura que nós consumimos, 10% de gordura de triglicéridos de cadeia longa e 20% de hidratos de carbono e 10% de proteína. E a diferença desta para a cetogénica, basicamente, é a quantidade de proteína, em que esta é apenas 5% maior. Depois, temos a questão do jejum intermitente também, em que, como já vos expliquei, nós temos um episódio só dedicado a isto, nós podemos ter aqui períodos de jejum mais ou menos longos e em que na realidade nós não estamos a dividir propriamente por percentagens, mas este período de jejum vai educar o corpo a que durante aquele tempo, se eu estou mais tempo sem comer, obviamente não tenho tanta energia disponível e portanto eu estou a ativar a cetogênese de uma forma mais obrigatória, não é? O meu corpo tem que ativar aquilo. Quando nós fazemos jejum de uma forma intuitiva e gradual, ou seja, começamos com aquelas 12 horas, fazemos só as 12 horas e depois fazemos um dia normal. Depois começamos devagarinho a testar, fazemos 14 ou 16. O nosso corpo vai ganhando essa resistência, não estamos a fazer uma coisa muito abrupta. Então o jejum intermitente é interessante para aquelas pessoas, por exemplo, que acordam e nunca têm vontade de comer de manhã, nunca estão bem, mas podem tentar aplicar realmente o jejum em vez de beberem um café com leite de manhã e continuarem e depois só comerem a seguir. Fazem realmente o jejum, bebem só o café ou o chá e depois comem passado umas horas, e isso é muito engraçado porque realmente ganham aqui uma resistência maior à fome emocional, vontade de comer doce, etc. E pode ser interessante também para nós irmos testando esta nossa capacidade de deixarmos o corpo a utilizar mais a gordura como fonte de energia. Eu acho que o jejum intermitente neste aspecto, por exemplo, uma pessoa que não queira propriamente perder peso, até está bem, não tem assim um grande interesse de modificação corporal, lá está, pode querer perder um bocadinho de massa gorda. O que é que nós podemos fazer? 12 horas diárias de jejum intermitente, e que é normal, permite-nos acabar de jantar às 9 da noite e começar a comer às 9 da manhã.
E depois, ao fim de semana, por exemplo, já sabemos que temos um jantar fora, comemos um bocadinho mais. No dia a seguir acordamos e experimentamos não comer logo, fazer as 14, 15 horas sem comer. Se calhar vamos comer só um pequeno snack à meia da manhã em vez do pequeno almoço, ou quebramos o jejum logo com o almoço. Portanto, vamos testando também e vendo qual é que é a tolerância do nosso organismo a estas horas de jejum. E o que é que está a acontecer? Durante esse tempo, nós estamos a utilizar ainda muita energia do jantar, portanto, estamos a rentabilizar a energia que foi consumida a mais do metabolismo normal da insulina. Não estamos propriamente a aumentar, a reduzir as nossas reservas de gordura, mas também não estamos a acumular. Portanto, é uma utilização inteligente aqui destas nossas reservas e daquilo que nós comemos a mais, não é? Que nos permite não estar a acumular propriamente massa gorda e sim a rentabilizar aquelas calorias que nós tivemos a consumir a mais. Então, qual é que é a composição alimentar de uma dieta cetogénica? Portanto, vocês ouviram aqui 80% de gordura. Como é que eu como 80% de gordura? A verdade é que temos realmente que ir buscar alimentos que sejam muito ricos em gordura, sejam as sementes, sejam os frutos secos, seja o abacate, por exemplo, peixes gordos, ovos, lacticínios gordos, não é um queijo fresco com requeijão, são os mais gordos, ok? Existe uma tendência para se evitar geralmente tudo o que seja fontes de hidratos de carbono mais reconhecidas, arroz, batata, massa, etc. As frutas, mesmo os legumes, que são fontes de hidratos de carbono pouco calóricos e água, não é? Mas a verdade é que é isso que acontece. Mesmo as bebidas evita-se, normalmente é só água, e as leguminosas também, de uma forma geral, não estão presentes. E estes alimentos são, sobretudo, fontes de hidratos de carbono, também podem ter alguma proteína e, portanto, sai. Nós queremos é gordura na cetogénica. E nos últimos tempos, devido às carências implicadas, não é? Porque como vocês devem imaginar, se estamos a fazer uma dieta prolongada com a evicção, digamos assim, de vários grupos alimentares, provavelmente vamos ter carências nutricionais, não é? Então o que é que acontece? Quem faz uma dieta cetogénica, geralmente, durante muito tempo, geralmente vai recorrendo a suplementos multivitamínicos e minerais para conseguir regular aqui os seus níveis, seja imunitários, seja produção hormonal, etc. Portanto, como devem imaginar, isto é uma coisa que é um bocadinho artificial, não é? Não é assim uma coisa muito, muito interessante. Então, perguntam-me assim, ok, então Mafalda, mas porquê é que me estás a fazer um podcast onde estamos a falar sobre a utilização de massa gorda como fonte de energia, falamos de cetose, ok, parece-me equilibrado, e de repente estamos aqui a falar da dieta cetogénica que eu depois tenho de ir tomar vitaminas. Isso não me faz muito sentido. Bem, a verdade é que esta cetose vai ajudar a regular o apetite. E você já calma, não é? Ouçam o episódio até ao fim, porque eu tenho aqui umas conclusões interessantes para vos trazer. Mas pronto, a verdade é que uma dieta cetogénica vai efetivamente ajudar-nos a regular um bocadinho mais o apetite. Porquê? Porque nós não estamos sempre naquela roda do rato da insulina, não é? Sempre ali açúcar, insulina, e portanto conseguimos controlar muito mais isso. O nosso corpo está focado em utilizar as reservas e geralmente nós conseguimos regular melhor. O que para efeitos de perda de peso, por exemplo, ou de perda de massa gorda mais eficientes, é um ponto interessante. Existe também alguma evidência, portanto, alguns estudos que foram feitos de que ela vai ajudar a regular melhor a adiposidade visceral, ou seja, pessoas que têm níveis de gordura visceral, portanto, mais acumulada aqui ao nível do tronco, barriga, etc., maiores, a dieta cetogénica pode realmente ajudar. Não há tanta evidência, por exemplo, para pernocas e coxas, ok? Há uma maior proporção de gordura que está a entrar e normalmente isto vai atrasar o esvaziamento gástrico, vai provocar uma sensação de saciedade mais prolongada, por sua vez vai levar a uma menor ingestão dos alimentos, consequentemente a uma ingestão calórica menor e a uma rentabilização de gordura que está mais, que é normalmente dita uma gordura mais recente, não é? Uma gordura visceral geralmente é uma gordura que é muito volátil, é mais fácil de nós conseguirmos eliminar. E a mesma evidência também sugere que ao optar por esta dieta rica em gordura, vamos melhorar geralmente os nossos perfis lipídicos. Parece um bocadinho estranho, não é? Mas há uma baixa dos níveis de colesterol LDL, já sabem que é considerado geralmente o mau colesterol, e aumentamos os níveis de HDL, portanto
do bom colesterol. E para além disso, também foi ainda sugerido nestes estudos que o facto de poder ser usado como um tratamento adicional para matar células cancerígenas, no sentido em que se deixa-as mais vulneráveis aos tratamentos de quimio e de rádio. É muito interessante nós pensarmos nas dietas, porque às vezes pensamos sempre na ideia de dieta associada ao emagrecimento, mas muitas vezes quando nós vamos investigar uma cetogénica, uma Atkins, muitas vezes as dietas vêm de efeitos terapêuticos, em que nós estamos a estudar, ok, como é que eu consigo diminuir, por exemplo, os episódios de epilepsia? Sabemos que uma restrição de hidratos de carbono está muitas vezes associada a uma melhoria no controle desses episódios. E então é assim que muitas vezes surgem dietas como a cetogénica ou como a hiperproteica e depois pensamos, olha que bom, isto afinal também dá para perder peso. Pronto, e depois é daí que isto é aplicado nos regimes de controle de peso. Portanto, vão ver que há muitos estudos geralmente associados a estas dietas. E depois é engraçado também que os estudos falam de benefícios para essas doenças e falam um pouco na educação alimentar, ou durante quanto tempo é que nós podemos fazer, ou durante quanto tempo é que a dieta cetogénica pode ser boa para o colesterol, não é? Não há ainda muitos estudos sobre isso e é engraçado percebermos como é que ainda há tanto mundo para explorar na nutrição. Eu pelo menos sou fascinada por estes temas, vocês já sabem, portanto eu penso sempre, isto é giríssimo, mas quanto tempo é que eu aguentaria fazer uma coisa dessas? E será que uma dieta cetogénica, 80% de gordura, isto é compatível com o meu dia-a-dia? É compatível com a minha vida familiar não comer fruta ou não comer legumes? E com a minha vida social? Isto é muito engraçado de pensarmos. Mas pronto. Esta dieta pode ainda contribuir para reverter os sinais do síndrome metabólica, reduzir ou eliminar a necessidade de insulina no caso de diabetes tipo 2, como vos estava a dizer, reduzir a inflamação, melhorar perfis epigenéticos, alterar a microbiota intestinal, obviamente, não é? Porque nós de repente não temos fibras a entrar e a nossa microbiota fica toda doida, e também aumento da longevidade a nível cerebral, ok? Portanto, quais é que são as doenças onde esta dieta realmente provou ser útil? Nestes estudos vimos a diabetes tipo 2 por causa desta melhoria realmente do controle glicémico, provou que havia uma baixa dos níveis de glucose sanguínea, óbvio, não está a entrar fonte nenhuma de hidratos de carbono, há uma melhoria da tolerância à glucose por causa de tal questão, não há tantos picos e portanto nós começamos a conseguir controlar um bocadinho melhor e aumentamos a sensibilidade à insulina. Muitos diabéticos preferem optar por esta alimentação, uma vez que em inúmeros casos é o suficiente para reduzir ou evitar a medicação associada à doença. Agora, muito importante, nos casos de diabetes diagnosticado, isto tem sempre que ser validado com o médico ou com o nutricionista, ok? Não comecem a fazer experiências sem verificarem o vosso caso específico. Depois, outras doenças onde vimos que a dieta cetogénica teve evidência de que corria bem. Obesidade, não é? Porque vimos que havia aqui a questão da síndrome metabólica, onde a dieta cetogénica poderia atuar de forma benéfica, leva à supressão do apetite, ajuda a controlar melhor os valores. Conseguimos também verificar uma redução de peso mais eficaz, diminuição da resistência à insulina, etc, etc. Portanto, obviamente aqui ajuda. Nos casos de narcolepsia, portanto, pelo facto de aumentar a ativação de alguns neurónios orexigénicos que melhoram a sonolência diurna. Portanto, estes neurónios têm um nome um pouco estranho, mas são importantes para nos mantermos acordados, para nos mantermos bem durante o dia, fazendo parte de diversos sistemas do nosso organismo, tais como os sistemas de alerta e os sistemas de fome. Nas perturbações de foro bipolar também, embora ainda seja necessário nós fazermos mais alguma investigação, mas verificou-se que havia resultados positivos no humor. Portanto, foi relatado uma estabilização do humor e o alívio de alguns sintomas como depressão e foi ainda recomendado que houvesse mais investigação nesta vertente porque pode ser interessante associar uma medicação ou ajudar a fazer alguma regulação da medicação com uma regulação alimentar associada à dieta cetogénica para que não seja necessário uma dose tão elevada, por exemplo, de medicação. Como dizia, também no caso da epilepsia, isto foi a gênese deste tipo de dieta. Muito interessante também, ultimamente, tem-se verificado que esta dieta pode ser interessante no caso do autismo. Ainda não existem muitos estudos, mas temos alguns que já começam a reportar um alívio de alguns sintomas. E no síndrome do cólon irritável, no meu querido síndrome, uma das patologias intestinais que eu mais recebo em consulta, e é muito engraçado ver isto. Porquê? Porque ela vai restringir tanto os hidratos de carbono
que vai acabar por ajudar a fazer com que a microbiota seja obrigada a reformular-se e que, em casos de disbiose associada ao síndrome do cólon irritável, às vezes pode ser muito interessante. Porém, obviamente, tudo isto requer ainda alguns estudos para investigarem um bocadinho mais. Então, pontos negativos. Que era aqui também um bocadinho que eu gostava de chegar. Obviamente ela acaba por ser um pouco restritiva. Pensem o que é 80% da vossa ingestão alimentar ser gordura e não poderem ter fruta ou legumes na alimentação ou até cereais. Portanto, não há pãozinho, não há tapiocas, nem crepiocas, não há papas de aveia, não há, sei lá, tostas, não há nada. Ela acaba realmente por ser um pouco restritiva, quer seja a nosso nível de alimentação mediterrânica normal, quer seja a nível de eventos sociais, não é? Tem que se escolher muito, muito bem o que é que nós vamos comer. No restaurante não podemos pedir uma posta de peixe com legumes, se calhar tínhamos que pedir uma posta de peixe com ovo cozido. E portanto torna-se um bocadinho difícil realmente e leva a várias carências nutricionais quando feita em longo prazo. Ela pode também levar a carências de vitaminas muito importantes, nomeadamente vitamina K, muito importante aqui para a nossa coagulação, vitaminas hidrossolúveis e podemos também ter aqui um consumo muito pobre em fibras, o que por um lado pode ajudar a fazer ali um desencadeamento de choque de reequilíbrio da flora intestinal, por outro vai no fundo ser muito difícil alimentarmos as nossas bactérias intestinais de forma saudável sem lhes estarmos a dar fibras pré-bióticas, o que faz com que a longo prazo, lá está, seja um ponto que nós ainda teríamos que investigar, que é o que é que isto pode fazer ao nosso intestino ao longo do tempo, sabendo que o nosso intestino é onde se centra não só a nossa metabolização dos nutrientes, como a absorção dos nutrientes, como também a nossa linha de defesa principal, e depois até que ponto é que ao fim de não sei quanto tempo a fazer esta alimentação com 80% de gordura, até que ponto é que isso poderia vir a desencadear algumas intolerâncias alimentares, intolerâncias a fibras ou a alguns tipos de hidratos de carbono específicos, como é o caso da lactose, ou até a proteínas, como o caso do glúten, não é? Portanto, acho que ainda existe muito para pesquisar aqui ao nível do impacto que isto pode ter no intestino. E nós sabemos que as fibras têm um papel também muito importante na regulação do colesterol, têm um importante papel na regulação do humor, na regulação do sono. Portanto, tudo isto eu acho que é uma linha muito ténue entre um equilíbrio bom, com os tais benefícios que falávamos, para a gestão do peso, para a regulação do apetite, para a regulação do sono, e um desequilíbrio total. Não é? Portanto, acho que isto também é muito importante pensarmos. Depois, ela não é aconselhada para pessoas que já estejam de certa forma malnutridas, que tenham, por exemplo, uma densidade óssea reduzida, e isto é muito importante relembrar em senhoras que tenham, por exemplo, já mais de 45, 50 anos, que já tenham passado pela fase de menopausa, em que há uma tendência para uma redução de densidade óssea e que muitas vezes são exatamente estas as alturas em que as pessoas mais procuram dietas de perda de peso eficazes, não é? Porque temos ali muitas vezes um aumento de peso associado à menopausa, muito perigoso nestas circunstâncias por causa da restrição de nutrientes, não é? Pessoas que tenham situações de hiperlipidemia, já tenham distúrbios de problemas associados aqui ao colesterol, pessoas que já tenham episódios de hipoglicemia, por exemplo, muito desaconselhado, porque podemos ainda estar a despoltar ou a agravar. Doenças hepáticas, porquê? Porque estamos aqui a pôr muita gordura, muita sobrecarga no fígado e, em alguns casos, doenças cardiovasculares. Não só estas alterações aqui de foro, de colesterol, mas também, em alguns casos de hipertensão não é aconselhado e outros casos de doenças cardiovasculares um bocadinho mais complexas. Portanto, vocês veem que se é um tipo de padrão alimentar que é desaconselhado em tantos casos, é porque se calhar é muito mainstream, é muito difícil de manter, um bocadinho complicado de nós conseguirmos manter ao longo do tempo, ok? E devido à produção destes corpos tónicos, depois também há outra questão que é a tal cetona que se vai formar, não é? Que confere um odor característico ao nosso hálito, ok? Então, muitas vezes as pessoas que fazem uma dieta cetogénica começam a sentir alterações no hálito, uma halitose um bocadinho estranha por causa disso. Pensem nas horas de jejum que vocês tiveram
durante a noite, não é? Em que provavelmente o vosso corpo, se tiverem jantado muito pouco, entra um bocadinho em cetogênese por causa desse jejum prolongado. Também tem a ver, obviamente, com o facto da boca estar fechada durante mais tempo, algumas bactérias que se vão começando a acumular, mas é um hálito muito específico, ok? E que em pessoas que fazem este regime alimentar se começa a verificar um bocadinho mais intenso. Também foi relatado em alguns estudos que a dieta cetogénica pode levar um bocadinho a uma sobrecarga renal associada aqui ao aumento da gordura, é uma redução muito drástica de hidratos de carbono e proteína, e portanto também pode levar a um aumento de uma sensação de cansaço quando feita a longo tempo, ok? Não é fazer um mês. E depois, quanto à diabetes tipo 1, é necessário também termos atenção porque ela não é recomendada de todo. Aquilo que vos dizia, validarem com o médico ou nutricionista na diabetes tipo 2, na tipo 1 então mais grave se torna. Porquê? Porque temos aqui já uma ingestão das doses de insulina, às vezes de absorção longa, média, rápida, etc. E isto pode desregular por completo, e depois porque o nosso metabolismo está ali muito dependente daquela contagem de hidratos de carbono, e se nós de repente passamos a ter apenas 10%, pode realmente fazer uma grande sobrecarga, além de um elevado número de cetonas que de repente entram em circulação e que podem acabar por não ser muito, muito saudáveis para o nosso organismo. Então, tendo em conta estes prós e estes contras e esta questão da cetogênese, o que é importante percebermos? Primeiro que tudo, percebermos se o nosso corpo se encontra saudável, se nós quisermos entrar um bocadinho por esta fase de cetogênese, se nós estamos bem. Se vocês quiserem fazer uma dieta cetogénica à risca, mesmo no verdadeiro conceito, já sabem que é uma coisa que eu não recomendo, não pratico nas consultas, não sigo dietas, nem métodos, não venho cá inventar nada, e portanto eu acho que é importante perceberem que se querem fazer isto, tem que ser com um nutricionista, com um profissional que faça a dieta cetogénica como deve ser, que conheça todos os trâmites, que saiba exatamente qual é que é a suplementação que vocês têm que aplicar e perceberem se estão num bom ponto, não é? Se vocês vão começar a dieta cetogénica já aqui com uma disbiose intestinal, com problemas a nível de imunidade, num ponto de extremo cansaço, se calhar não estão a começar bem, deveriam primeiro regular isso. Depois, também percebermos se não temos efetivamente nenhuma doença, se fazemos as análises, etc, está tudo bem, para percebermos se podemos realmente seguir este tipo de abordagem. Depois percebermos se isto é um tipo de alimentação que se vai adequar ao nosso estilo de vida. Para pessoas que não estejam com uma grande vida social naquela altura, ou que não tenham, por exemplo, filhos em casa, que tenham, obviamente, que ter hábitos alimentares completamente diferentes, se calhar até é uma coisa que nós conseguimos fazer. Num regime alimentar da família, dos amigos, etc., como veem, é um bocadinho difícil de aplicar. E então, onde é que eu quero chegar com isto tudo? Obviamente não era para vir falar de dieta cetogénica, era para vos falar de como é que nós podemos chegar a um meio termo desta utilização de massa gorda como fonte de energia e de insulina, que é aquilo que eu tento aplicar, como vos dizia, nas minhas consultas. Ou seja, tentamos fazer pequenas trocas que nos obrigam a aumentar ligeiramente o teor de gordura e a diminuir o teor de hidratos de carbono. Que para muitas pessoas às vezes é um conceito um bocadinho assustador, mas que na realidade funciona. E o que é que acontece? Começamos a ter a inclusão de receitas que se calhar levam mais frutos secos ou mais sementes, mas levam menos aveia ou levam menos farinha de tapioca. E portanto, o nosso corpo começa devagarinho estava habituado àquelas calorias que até podiam ser, imaginem, 1200, com um regime muito controladinho de hidratos de carbono e não sei o quê, e tínhamos o snack que era a maçã com as tostinhas e não sei o quê, e depois de repente passamos para um regime que tem um snack que passa a ser uma bolinha energética, se calhar em vez de 1200 eu estou a comer 1500 ou 1600 calorias e afinal até estou a perder mais massa gorda e a perder peso. Isso para mim é muito mais interessante porque eu consigo controlar os mecanismos de saciedade ao longo do tempo muito mais facilmente, consigo controlar a fome emocional, consigo controlar melhor o sono, a questão de energia, consigo melhorar o intestino sem fazer aqui grandes mudanças a nível da alimentação, não é? Permitindo uma vida social e familiar mais equilibrada e consigo fazer com que aquela pessoa tenha um intestino um bocadinho mais equilibrado, consigo se calhar melhorar uma situação de prisão de ventre e portanto há efetivamente um fator muito promissor na utilização deste equilíbrio entre aquilo que são os princípios de uma dieta cetogénica,
trazidos para os princípios de uma alimentação equilibrada, saudável, normalíssima, ok? Portanto, obviamente não vos quero com este episódio recomendar a dieta cetogénica, porque como vos disse, não aplico desta forma, mas fazer ver que se nós queremos perder alguma massa gorda, às vezes é inteligente aumentar a ingestão de alimentos ricos em gordura. Se calhar já ouviram este conceito. Para outras pessoas que estão a ouvir isto pela primeira vez pode parecer um bocadinho contraditório, mas por tudo aquilo que vos disse neste episódio, espero que vos faça sentido, que achem que pode ser realmente uma abordagem promissora e interessante e que não tenham medo de fazer essas trocas alimentares, consumindo um bocadinho mais calorias, mas em nutrientes que sejam interessantes e que vos permitem, acima de tudo, não andarem dependentes de comprimidos, mantendo uma vida familiar e social normal. Deixo aqui o desafio, lance-vos aqui uma afirmação um bocadinho se calhar mais contraditória, mas olhem, dou-vos que pensar, boa semana e um beijinho.